Fala galera, do vídeo de hoje, sabe por que eu fiquei muito... você deve estar se perguntando, por que você ficou muito tempo sem postar vídeo? Sabe o que é? É por causa que eu tinha esquecido do meu canal, e só hoje que eu lembrei do meu canal. Sim, eu tinha esquecido do meu canal. Aí a gente voltou! Então no vídeo de hoje a gente vai ver sobre a pior campanha do Santos do campeonato brasileiro. Então vamos lá! Bom, o Santos iniciou o campeonato do campeonato paulista, ele nem classificou pro mata-mata. É uma coisa bem ruim. Só que ele estreou do Brasileirão, sabe contra quem? Contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E pô, você deve estar se perguntando, pô, o Santos deve ter vencido, né? Não. Perdeu de 1-0. Aí já era um negócio ruim. Perdeu da primeira rodada, já tava na zona do rebaixamento. Meu Deus, aí foi pra segunda rodada. O Santos foi enfrentar o Atlético Mineiro lá na Vila Belmiro. Você deve estar se perguntando, pô, perdeu da primeira rodada tudo bem, da segunda rodada deve ter vencido. Não, empatou em 0-0. Aí continuou lá na zona do rebaixamento, tá ouvindo? Aí quando que chegou a terceira rodada, o Santos estreou na Copa do Brasil contra o Iguatu e classificou, óbvio, né? Não foi contra o Iguatu, não. Eu tinha esquecido, mas ele se classificou contra, eu acho que foi o Iguatu mesmo, 3-0. Aí eles estrearam na Sul-Americana, venceram o primeiro jogo contra o Bologna. Não, Bologna. De 1-0. Aí voltaram pro Brasileirão. Aí foi lá, na terceira rodada, eles enfrentaram o América Mineiro lá na Vila Belmiro. Venceu de 3-2. Graças a Deus o Santos venceu. Saiu da zona do rebaixamento? Sim. Aí chegou a quarta rodada e ele perdeu de novo. Perdeu pro Cruzeiro. Aí perdeu pro Audax Italiano lá na Sul-Americana. Lá na Sul-Americana. É Sula. Mas aí perderam pro Cruzeiro 2-1. Classificaram na Copa do Brasil. Aí dessa forma o Santos estava ruim demais. Aí que ele voltou na zona do rebaixamento. Aí quando que chegou a quinta rodada do Brasileirão, eles enfrentaram o Bahia lá na Vila Belmiro. Foi lá, pau, 3-0, o Santos venceu. E aí, nessa rodada o Santos só tinha só 7 pontos. Sim, só 7 pontos. Meu Deus do céu. Aí quando que chegou a sexta rodada do Brasileirão, o Santos foi lá e enfrentou o Vasco da Gama. Aí o Santos já tinha saído da zona de rebaixamento. Ele foi lá e venceu de 1-0. Aí o Santos estava na 7ª colocação. E aí tava dando muito bem. Tava com 8, 9, 10 pontos já. E aí tava na 7ª colocação. Aí todo mundo achou, é pra melhorar, né? Não, só piorou. Que bom. Tá brincando. E aí quando que chegou a 7ª rodada, foi lá, empatou contra o São Paulo. Não contra o São Paulo não, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. E aí chegou essa rodada e aí o Santos empatou. Empatou da Sul-Americana. Contra... Meu Deus do céu. Contra o Milionários. Não, Milionários. Empatou contra o Milionários. Ganhou da Copa do Brasil. Perdeu do Brasileirão. Aí o Santos estava com 3 jogos sem vencer nenhum campeonato. Meu Deus do céu, nenhum campeonato o Santos estava vencendo. Aí quando que chegou a 8ª rodada,
sabe o que aconteceu? Enfrentaram o Bragantino lá em Bragança Paulista e perderam de 2-0. O Bragantino tava voando também, né? Naquela época também. Aí quando que chegou a 9ª rodada, o Santos e aí da Sul-Americana, o Santos tinha que vencer para confirmar a classificação. Senão o Santos já estava eliminado. Aí o Santos foi lá, perderam de 2-0 contra os Milionários. Perdeu na Copa do Brasil, empatou na Copa do Brasil, perdeu do Brasileirão. Empatou no Brasileirão contra o Internacional, sim, contra o Colorado. Tô brincando, sou gremista. A temporada tava começando, né? Aí só piorou. E você deve estar se perguntando, podia melhorar, né? Não. Só piorou. Aí quando que chegou na 10ª rodada, foi lá e empatou contra o Coritiba, que tava da lanterna. Sim, o Coritiba tava da lanterna. E aí o Santos foi lá, empata e faz o primeiro ponto do Coritiba. O ponto que isso aí é o único mesmo, né? E perderam contra o Corinthians, perderam da Sul-Americana, ganharam da Sul-Americana. E também na Copa do Brasil viu Bahia passar pelo Santos para as quartas de final e enfrentar o Grêmio. Aí quando que chegou na 12ª rodada, foi lá o Santos, perderam contra o Flamengo na 13ª rodada. Aí perderam de novo uma lapada seca, tomou 3 do Cuiabá. Quem que toma 3-0 do Cuiabá? Quem toma 3 do Cuiabá, meu Deus. O Santos estava bem ruim, aí trocou de treinador, aí foi lá, deve estar melhorando, né? Não, tomou 3 Goiás pra virar no segundo tempo de 4-3. Aí o Santos venceu. De novo, aí só tinha não sei quantas vitórias. E quando que chegou a 15ª rodada, tomaram 4-1 do São Paulo dentro de casa. Aí foi lá, empataram contra o Botafogo. Foram os eliminados da Sul-Americana da fase de grupos. Perderam contra o Fluminense no Brasileirão. Empataram contra o Atlético Paranaense. E aí o Santos só tinha o Brasileirão para disputar, porque ele já tinha eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E aí, quando que chegou na 19ª rodada, o Santos ia enfrentar o Fortaleza para o primeiro turno acabar. Você falou, deve ter vencido. Não, tava jogando fora de casa. Tomou 4-0 do Fortaleza. Quem toma 4-0 do Fortaleza? Meu Deus do céu. E aí começaram o segundo turno. Começaram bem, vencendo do Grêmio 2-1. Deve de casa também, né? E da 21ª rodada voltaram a perder. Perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro. Sim, 2-0. Aí foi lá e contra o América Mineiro, que estava numa fase pior do que o Santos. Estava da vice-lanterna, quando que estava da lanterna, o América Mineiro. Aí foi lá, perderam de 2-0. Quem perde para o América Mineiro? Aí quando que chegou a 23ª rodada, o Santos foi lá, tomou uma lapada seca de 3-0 do Cruzeiro. 3-0 do Cruzeiro. E aí quando que tava da 24ª rodada, o Santos tava com um jogo a menos. Tô brincando. Aí o Santos voltaram a vencer contra o Bahia. De 2-1. Aí quando que chegou a 25ª rodada, eles jogaram contra o Vasco, deve ter vencido, né? Venceu de 4-1. 4-1 do Vasco. Todo mundo vence do Vasco também, né? Na 26ª rodada, o Santos se enfrentou ao Palmeiras. Uma missão quase impossível de vencer. Por algum milagre, o Santos venceu. 2-1. E aí da 27ª rodada, quando que estava acabando o campeonato, o Santos estava na 15ª colocação e foi lá perder 3-1 do Bragantino. Aí voltaram para a 14ª colocação. Aí quando que estava na 28ª rodada do Brasileirão, sabe o que aconteceu?
Eles enfrentaram o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Deve ter vencido, né? Não. Alan Patrick faz o primeiro, o segundo faz o Éder Valência, aí só vai indo. Aí quando que estava, sabe quanto que foi? 7-1, igual o Brasil e a Alemanha. Era a segunda vez na história que o Santos tomou 7-1. A primeira foi contra o Corinthians em 2005. Em 2005, né? Aí quando que tava da 29ª rodada, o Santos tinha a chance de escapar do rebaixamento. Aí voltaram a vencer de 2-1 contra o Coritiba. E aí saíram da 16ª colocação para 15ª colocação. Aí da 30ª rodada, quando que o Santos já tava em uma fase ruim, eles enfrentaram o Corinthians, empataram. Da 31ª rodada, o Santos venceram o Flamengo por algum milagre, 2-1 de virada. O Peixão foi de virada. Aí, na 32ª rodada, o Santos foi lá. Blau! O Santos foi lá e perdeu de novo. Da 33ª rodada, o Santos venceu o Goiás. Óbvio, todo mundo vence o Goiás, menos o Coritiba e o América Mineiro, né? Aí, quando que tava da 34ª rodada, o Santos foi lá, empata com o São Paulo e volta da 17ª colocação. Maldita 17ª. Aí da 35ª rodada, o Bahia o Bahia mesmo goleando o Corinthians de 5-1, entra do Z4 e o Santos sai do Z4. Por causa que o Santos tinha mais pontuação que o Bahia. É que o Santos estava com 37 pontos. O Bahia estava com... era tipo assim. O Bahia estava com 38 pontos e o Santos estava com 37 pontos. O Santos venceu e saiu da zona. E o Bahia venceu e entrou na zona. Mesmo goleando o Corinthians 5-1. E o Santos venceu o Botafogo. Foi lá. E aí da 36ª colocação, se não vencesse uma partida, da 36ª colocação a 38ª colocação, se não vencesse nenhuma partida, perdesse 3 derrotas seguidas, ou empatar uma e vencer 2, se o Santos vencer 2 e empatar uma, o Santos nunca iria rebaixado. E aí, quando que foi contra o Fluminense, pronto para arrancar os 3 pontos, foi lá, blau, tomou 3-0. Aí tudo bem, podia vencer os outros 2 jogos. Não, foi lá e o Santos foi lá e perdeu 3-0 para o Atlético Paranaense. Aí da 38ª rodada, o Bahia vinha com 41 pontos, o Vasco com 42 pontos e o Santos com 43 pontos. Quem perdesse daquela rodada seria rebaixado. Aí o Santos foi lá e o Bahia goleou o Atlético Mineiro de 4-1. O Vasco ganhou do Bragantino, o Santos perdeu pro Fortaleza de 2-1. E aí o Santos foi rebaixado. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal pra completar. Nem sei quantos inscritos que eu tenho mais. Valeu, falou e pá!